Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nossa webconferência para falar especificamente sobre os processos de matrícula 2020 e para passar algumas orientações e sugestões aí para vocês também. Bom, vamos iniciar com o PowerPoint. Quem está ajudando a gente hoje é a Stephanie lá. A Steph. PowerPoint, né? Uhum. Então, primeiramente, vamos falar sobre o cronograma aí da resolução. Então, a partir do dia 28, depois de amanhã, está prevista a divulgação dos resultados dos alunos que se inscreveram, que se cadastraram do período de 1 a 31 de outubro, e também é prevista a definição, a informação da definição dos alunos que estão vindo na troca de ciclo, né? Da educação infantil para o primeiro ano, do quinto para o sexto ano e do nono ano para a primeira série do ensino médio. A previsão é que isso tudo esteja disponibilizado no dia 28 do 11. Então, é uma data bastante importante porque é uma data onde as pessoas elas realmente vão saber aonde os filhos vão estudar no ano que vem, aonde que eles foram efetivamente compatibilizados. Outra questão é do dia 29 do 11 a 5 do 12, a disponibilização da inscrição por deslocamento de matrícula. Então, sabendo o resultado do dia 28 do 11, o aluno ele vai poder se inscrever a partir do dia 29 para uma escola onde talvez ele tenha maior interesse ou até caso ele tenha mudado de residência efetivamente e a escola de compatibilização não seja a escola em que o aluno ele está mais próximo, tá? Do dia 6 do 6 a 9 do 12 vai ocorrer a compatibilização automática desses alunos que se inscreveram, né, por deslocamento com e sem alteração de endereço. A partir do dia 10 divulga o resultado dos inscritos por deslocamento com e sem alteração de endereço. Se inscreveram de 6 a 9 de dezembro, e a partir de 10 do 12 inicia o cadastramento dos alunos fora da rede pública, e aí fica aberto indefinidamente. Tá? É importante a gente ter em mente esse cronograma, porque as escolas têm que estar prontas para começar a receber os pais e fazer as inscrições a partir do dia 29 do 11. Tá? Então, essa semana mesmo já vai estar disponibilizada aí a opção de inscrição, é um período curto, mas é o que a gente tem aí para oferecer para eles. E também a gente vai fazer a divulgação aí, as escolas municipais e estaduais que demandam também estarão fazendo a divulgação de onde os alunos foram compatibilizados. Então é importante a gente ter esse cronograma aí bem em mente, que são os nossos próximos passos, né, da nossa rotina de trabalho. Então, todo esse cronograma está pautado na Resolução 56 de 2019, né, que alterou o cronograma das Resoluções 40 e 41 de 2019. O que a gente vai falar aqui a respeito, alguns pontos que a gente vai ressaltar, está pautado nas duas resoluções de matrícula, que são a Resolução 40 de 2019 e também a Resolução 41 de 2019, né? A 40 mais especificamente para o ensino fundamental e a 41 mais especificamente para o ensino médio. Então, vamos lá. A partir do dia 28, vai iniciar a divulgação, né, do resultado desses alunos aí. Então, essa data ela ainda não foi alterada, continua previsto para o dia 28 essa divulgação. A partir do dia 28, sim, nós poderemos informar para alguém, caso procure a unidade onde foi que o filho foi compatibilizado. É importante relembrar que a obrigação primária dessa divulgação, ela é da escola onde o aluno está matriculado. Então, se o aluno vai da escola A para a escola B, a obrigação de divulgar é da escola A. Porém, o interessado ele pode procurar qualquer unidade ali para saber o encaminhamento do seu filho ou de quem ele é responsável. Então, é importante a gente ter um certo cuidado ali nesse atendimento ao público. A gente precisa, quando receber
essa procura, seja presencialmente, seja por telefone, que a gente tenha condições de orientar, né, de uma forma correta as pessoas e informar efetivamente onde a criança ali ela foi alocada. É importante também que as informações sejam claras, né? Muita gente vai chegar e perguntar para vocês, ué, mas eu não quero essa escola, eu já não moro mais próximo a essa escola, e agora? Então é importante que todo mundo que está atendendo saiba dizer: olha, a partir de amanhã vai ser aberto o período de inscrição, vai ser aberto o período para o deslocamento de quem alterou o endereço ou mesmo de quem tem preferência por outra unidade escolar. Então, é importante que todo mundo que mexe ali com o atendimento ao público esteja realmente ciente de todo esse nosso cronograma, tá? Claro que algumas pessoas, elas não vão estar muito felizes com os encaminhamentos e elas também não são muito educadas com a gente. Então, é importante que a gente tenha educação. Nós somos os servidores, né, públicos ali naquela situação. O pai, ele é um interessado. Então, muitas vezes ele vai ser mal educado, não vai ser gentil, mas a gente precisa manter um bom atendimento ali. Independente de como nós formos tratados, né? É importante que a gente dê a informação correta e trate a pessoa ali com polidez. Isso garante até um pouco de segurança para nós, tá? É importante nesse processo também que a gente consiga deixar claro que o processo da compatibilização automática ele vem definido por lei, ele é um processo que vem pautado efetivamente na proximidade das escolas com a residência do aluno. Então, não cabe ao responsável, não adianta ao responsável ficar discutindo, gritando ou irritado com a gente. Nós somos só operadores disso daí, a gente só está cumprindo a lei, né? Então, é importante que nesse ato as escolas tomem esse cuidado de dar somente as informações que forem realmente necessárias, né? Então, a escola foi essa. Ah, mas eu não quero essa escola, eu quero que estude em outra, nananana. Tudo bem, senhora. A partir de amanhã estará aberto o período de inscrição. O senhor vai se inscrever e no momento que a vaga surgir, o senhor será alocado. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta ficar batendo boca com o responsável. A gente sabe que isso não vai levar a nada, tá bom? Então, feito a divulgação ali, no dia 29, muito provavelmente vocês vão começar a receber alguns pais que já querem fazer as suas inscrições para o próximo ano. Então, o que é importante nesse processo nós lembrarmos, tá? Essa inscrição de deslocamento, ela vai ocorrer com e sem alteração de endereço. E aí, segundo a resolução, eu peguei o texto da resolução 40 e da 41, que ele é exatamente o mesmo, né? Um está no artigo 4º, outro está no artigo 3º. Mas, de qualquer forma, o deslocamento é um procedimento ali, uma solicitação de transferência que ocorre antes do início do ano letivo. Então, por alteração de endereço residencial, a gente não está falando aqui que qualquer endereço vai ser passível de inscrição com alteração de endereço residencial. Às vezes a pessoa mudou para a mesma rua, do número 1 para o número 2, isso é uma alteração de endereço? É. Mas segundo a resolução, ela diz que o seguinte, ó, quando essa alteração inviabilizar a permanência do aluno na mesma unidade escolar. Então, a gente sabe que se o aluno mudou do número 1 para o número 2, isso não afeta em nada o atendimento dele na escola em que ele já está. Então, é importante que nós, enquanto operadores, vocês aí na ponta, na hora que receberem essa demanda, esse público, vocês tenham esse discernimento para ver, olha, o aluno mudou da rua de baixo para a rua de cima, o aluno mudou na mesma rua, o aluno está morando dentro do mesmo bairro, só tem uma escola que atende esse bairro. Então, são alterações de endereços que são irrelevantes. Então, não caberia uma inscrição por alteração de endereço quando o endereço em que o aluno ele reside agora não afeta em nada o encaminhamento dele. E a inscrição por interesse do próprio aluno. Nesse caso, é claro para todo mundo. Ele mora naquele endereço, ele foi alocado na escola mais próxima, mas ele tem preferência por uma outra unidade por qualquer motivo que seja. Porque ele acha que a escola é melhor, porque ele acha que a escola é mais bonita, porque é mais fácil para ele acessar, porque o pai trabalha mais próximo, por qualquer motivo que seja, esse é o caso do interesse do aluno. Quando abrir lá a tela, o sistema ele não vai fazer essa diferenciação. Quem vai informar se há essa alteração de endereço ou se é interesse do aluno são vocês que estão operando aí a plataforma. Então eu peço encarecidamente, né, que todo mundo tome esse cuidado, tenha essa atenção no ato ali da inscrição, porque em cima disso vão ocorrer muitas coisas. Vocês sabem bem o que ocorreu esse ano.
Muita gente falsificou endereço, mentiu endereço para conseguir vaga na escola de preferência. Acabaram as vagas na escola de preferência e toda vez que eu faço uma inscrição com alteração de endereço, essa inscrição vai ir para algum lugar. Então, às vezes o aluno, um caso que foi muito comum nesse ano, por exemplo, são os alunos que estavam matriculados, por exemplo, na escola do Jardim Jacira. Eles caíram no Jardim Jacira, eles estavam próximos ao Jardim Jacira, mas alguns alunos tinham a preferência pela escola do Antônio Florentino. Ok? Aconteceu. O pai foi, mentiu o endereço, né? Fez a inscrição com o endereço trocado, o sistema retirou ele do Jardim Jacira. Não havia mais vaga no Florentino, então não foi alocado lá. No Jacira era onde ele estava. O Maria Olímpia não tinha vaga, ele foi alocado na escola Asdrubal, que ficou muito longe para ele. Então, os pais voltavam querendo retornar para a escola de origem, que a outra estava melhor, podia se ficar no Jacira mesmo, porque o Asdrubal estava longe. Enfim, foram diversas situações ali e é aquela coisa, né? Uma vez que o aluno foi compatibilizado, ele perdeu a vaga anterior, não tem mais nada disso. E a gente não tem mais nada o que fazer, infelizmente. Então, é bom que nesse deslocamento a gente tenha esse discernimento aí para fazer, ou por interesse do próprio aluno, ou realmente por alteração de endereço residencial. O aluno ele mudou de município, ele morava em Bugaçu, mudou para Itapecerica da Serra. Ok, vai ficar inviável que ele frequente a escola em Bugaçu. Então, ele pode ser inscrito com alteração de endereço aqui em Itapecerica, e mesmo que a escola que ele pleiteou a vaga não tenha ali, naquele momento, a disponibilidade para atender, ele vai ser alocado em uma das escolas da região que vai ficar mais próximo para ele de alguma forma, tá bom? Acho que isso é claro para todo mundo, né? Acho que todo mundo consegue entender bem essa questão e eu espero aí que dê tudo certo nesse processo e que a gente tenha um número bem menor de problemas do que a gente teve em relação ao ano anterior, nesse ano, né? Porque as pessoas elas voltavam agressivas, nervosas por conta das próprias escolhas, né? Então, a gente como detentores dessa informação, eu conto com vocês aí para disseminar isso, tá? E também no atendimento ao público, a gente segue aquela mesma questão. Não discutir com o interessado. A pessoa ela vem disposta já a discutir. Né? Ela já vem com a cultura de que no Brasil, no serviço público, eles só vão conseguir alguma coisa se eles gritarem, se eles conhecerem alguém, se eles ameaçarem vocês. Então, assim, não discuta com o interessado. Não cabe a gente discutir nada, 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 nada. E a gente também recebe aqui na diretoria muita gente exaltada, muita gente nervosa, muita gente ameaçando, trazendo reportagem, filmando a gente, um monte de coisa. Então não discuta com o interessado, tá? Chegou, informe o que a resolução prevê. Vou fazer a inscrição, que é o que está previsto. Não garantam vaga de forma nenhuma, não garantam nada. Apenas façam a inscrição, gente. Só isso, tá? Outra coisa, efetivar todas as inscrições pleiteadas. A pessoa ela chegou, pediu para fazer a inscrição, eu devo fazer essa inscrição. Com exceção aí das escolas que o aluno que vai buscar EJA, que a gente sempre orienta, né, que ele procure a escola que realmente tenha a modalidade EJA, para ele já ser contemplado com a vaga de imediato, né, o mais rápido possível. Então, nesse caso, assim, nós podemos orientar. Se o aluno chegar lá na escola do Abraão, por exemplo, procurando uma vaga para EJA, falando que é uma inscrição, a gente pode falar, olha, a escola que atende esse tipo de ensino, né, a modalidade EJA aqui na região, é a Escola Sofia. Então, o ideal seria que você fosse até o Sofia para fazer a inscrição. Se a pessoa disser, não, eu quero fazer aqui mesmo, porque eu moro aqui, eu não quero subir, eu não quero ir lá, tudo bem, toda escola é posta, a gente inscreve, mas ele não vai ter a prioridade que o Sofia vai dar para quem se inscreveu lá na escola diretamente, tudo bem? Todas as escolas públicas são polos de inscrição. Então, esse ano a gente teve um sério problema com muitas unidades escolares ligando, reclamando que a escola vizinha mandou os interessados se inscreverem lá. Gente, não sei se é verdade, e também eu acho que todos somos adultos, profissionais, trabalhando, a gente sabe que a nossa função é fazer essa inscrição. Existe um motivo justo? Estamos sem energia, começo de ano cai a fiação, queima tudo, acontece uma série de coisas. Às vezes tem um acidente, cai o poste onde ficava o ponto de energia, o ponto de informática, de internet, né? Acontecem muitas coisas aí durante esse período. Então, existem motivos válidos ali, né? Às vezes a escola está fechada para detetizar, uma série de questões aí pode acontecer.
Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, tá tudo normal, tá tudo funcionando e eu mando o interessado que veio até a minha escola se inscrever na outra, isso não pode acontecer. De forma nenhuma, né? Todas as escolas públicas são polos de inscrição, gente. Inclusive para aquelas que não, eu não faço atendimento, eu não tenho ciclo 1 na minha escola. Não tem problema, eu faço a inscrição, o sistema vai encaminhar. É importante a gente lembrar que o sistema, ele faz o quê? Ele vai encaminhar de acordo com o atendimento. Então, se o aluno está procurando atendimento em anos iniciais e eu não tenho, essa inscrição não vai ficar parada. O sistema ele vai procurar uma escola de anos iniciais para esse aluno ser inscrito, para esse aluno ser compatibilizado, tudo bem? Então, todas as escolas devem fazer aí as inscrições e, por favor, não encaminhe para o vizinho. Isso é até desrespeitoso com a pessoa que procura o atendimento, né? Se eu posso ser inscrito aqui, por que eu estou sendo encaminhado para ser inscrito em outro lugar? Né? Não tem sentido. Se fosse com a gente não ia gostar, tá bom? Uma outra questão importante esse ano: efetivar todas as inscrições solicitadas somente pelos responsáveis legais do aluno. Tem inscrição que foi o vizinho que pediu, foi a tia, foi o padeiro, várias situações que depois a gente teve dificuldade quando o responsável procurou de justificar, tá bom? Então, somente os responsáveis têm a autonomia de poder mexer nessa criança, né? Então, é pai, é mãe ou é responsável legal, tem o termo de acompanhamento do conselho tutelar. Alguma coisa que resguarde, faça uma inscrição. Não tem, gente, não é para inscrever. Uma coisa importantíssima, né? O aluno ele até tem a condição de fazer sua própria inscrição desde que ele tenha 18 anos completos ou que ele seja emancipado. Se ele é menor de idade, o responsável deve procurar a escola. Também aconteceu esse ano do próprio aluno fazer a sua inscrição e quando saiu a vaga para a escola que o aluno queria, o responsável não queria aquela escola. E na hora que foram verificar quem tinha feito a inscrição foi o próprio aluno menor de idade. Então, gente, isso não pode acontecer de forma nenhuma, né? Ou o aluno é emancipado, ou o aluno é maior de idade, ou então o seu responsável legal tem que comparecer lá. Não é para fazer inscrição do vizinho que pediu, do conhecido, da tia, por telefone. Não é, gente. A pessoa ela tem que comparecer na escola, se identificar, porque ela pode ser qualquer um, pode ser um maluco. Esse aluno pode estar. A gente tem vários casos, aí, inclusive, da questão de separação dos pais, em que há ordem de restrição contra o pai ou contra a mãe, e às vezes essa pessoa que está com a restrição está fazendo as inscrições, todas as movimentações, e a gente sabe que é uma coisa que vai além da situação da educação, entra num quesito ali da família, no quesito social também, mas algumas situações elas são anunciadas para a gente. Eu sou menor de idade, eu chego, peço para fazer minha inscrição e a escola faz. Então, isso não pode acontecer. Assim como também não pode acontecer de um terceiro que não tem nenhuma ligação, nenhum tipo de responsabilidade pelo aluno fazer essa inscrição, tá bom? Conta aí com vocês. Eu sei que a maioria das escolas já tomam esse cuidado, mas a gente sabe que às vezes tem sempre uma pessoa que às vezes na secretaria não se atentou a esse tipo de coisa. Algumas escolas têm muitas inscrições durante o percurso aí, mais de 200, 300 inscrições em uma semana. Acontece, então, a gente sabe que é um pouco complicado, mas esse cuidado ele é imprescindível, porque depois, que justificativa que eu tenho para dar quando o Ministério Público me pergunta quem foi a pessoa que fez a inscrição desse aluno? Tem alguma justificativa? Né? Quando eu justifico, foi ele mesmo, eu falo, foi o próprio aluno que fez a inscrição? Infelizmente, né, não temos como justificar isso. Então, a gente conta com vocês aí para fazer só as inscrições de quem realmente tiver direito de pedir isso. Uma outra coisa, isso é uma orientação aqui do CI, da diretoria, que a gente está passando para vocês agora em primeira mão. A gente vai pedir que vocês registrem todas as inscrições efetivadas e recolham a assinatura do solicitante. Não é incomum a gente precisar saber quem fez a inscrição do aluno e a gente não ter nenhum tipo de registro, né? A sede não pergunta para a gente quem é o responsável, quem é que está pedindo aquela inscrição. Não pergunta. Então, quem faz essa pergunta, né, quem sabe dessa informação somos nós, operadores ali. Então,
A gente vai pedir que, de alguma forma, a gente tem até uma sugestão aí mais para frente para passar para vocês. Vocês criem um livro, uma ata, um caderno, alguma coisa, manual mesmo, não precisa ser nada muito elaborado, mas que realmente estejam todas as inscrições efetivadas ali. Então, a pessoa veio hoje, solicitou uma inscrição de deslocamento com alteração de endereço. Eu vou registrar o nome do aluno, o RA do aluno, o tipo de inscrição que ele fez e quem foi a pessoa que solicitou essa inscrição. No momento em que cobrarem uma justificativa ou que a gente precisar saber, informar o conselho tutelar, informar o fórum, a gente ter essas informações à mão, tá bom? Outra questão importantíssima: somente alterar os endereços conforme disposto no anexo 2 das resoluções de matrícula. Tá? A gente vai passar um pouquinho mais para frente também o anexo 2 para vocês, mas em todos os anos anteriores a gente sempre teve um dilema. As escolas que têm uma procura maior pela comunidade, que são preferenciais, têm um dilema até um pouco maior, né? Por conta de que as pessoas mentem muito o endereço para conseguir a prioridade ali no atendimento. Vocês sabem bem que isso é verdade. É melhor do que ninguém. Então, somente alterar endereço na inscrição, só vou fazer a minha inscrição desse aluno com alteração de endereço quando ele me trouxer um comprovante em nome dele. Ah, mas eu não possuo um comprovante no meu nome, né? Eu mudei recentemente. O meu contrato é de boca. Eu moro na casa da minha avó. Eu moro na casa da minha mãe. Então, tem uma série de questões aí que vocês conhecem bem. Tem escola que já até posicionou para a gente de pessoas que realmente moram próximo à escola e fazem declarações, vendem as declarações de residência para o aluno, para o interessado. Então, né, a gente sabe que isso realmente acontece. E até então a gente não tinha nenhum tipo de amparo, né, para barrar essas coisas. E agora nós temos, tá? As resoluções, tanto a 40 quanto a 41, vem falando claramente sobre essas questões e diz que agora é obrigatória a apresentação de um comprovante pelos responsáveis, né? Se você for ver, quando fala ali das inscrições de deslocamento, das inscrições de transferência, lá nas resoluções anteriores a gente não tinha nem um dispositivo legal para poder exigir que a pessoa trouxesse um comprovante de que ela era ela mesma, né? Nem o RG, nem a certidão de nascimento não constava nas antigas resoluções. E agora já consta. Consta que a gente pode exigir um documento, seja a certidão, seja o RG e o CPF, se o aluno ele tiver, e também um comprovante de endereço, que tem que estar em nome de um dos responsáveis legais ali pelo aluno. Isso é ótimo para a gente. Mas isso só vai funcionar no dia que as escolas começarem a cobrar isso, colocar isso ali na prática. Tá? A gente agora tem um amparo legal para fazer isso. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do endereço também mais para frente, mas é bom a gente já ficarmos todos aí cientes disso. Alterar endereço na inscrição ou mesmo na escola, o aluno vai falar assim: ah, eu vim trazer endereço para atualizar meu cadastro, né? Trouxe em nome de terceiros, não é válido. Isso daí não há nenhuma comprovação. E agora vocês sabem que é necessário que a gente comece a colocar, faça o escaneado e coloque na ficha do aluno lá na sede, né? As declarações, os comprovantes do interessado. Então, se a declaração ela não tiver em nome do responsável, se o endereço não tiver em nome do responsável, a gente infelizmente vai precisar pedir uma declaração reconhecida em cartório, conforme prevê o anexo 2 das resoluções, tá bom? Efetivar todas as inscrições de acordo com a sua peculiaridade. Então, tem alteração de endereço significativa, tem uma necessidade, vou fazer essa inscrição com alteração de endereço com essa necessidade. Não tem necessidade nenhuma, é interesse do aluno, vou fazer a inscrição por interesse do aluno, mesmo que ele tenha mudado para um endereço que não afeta em nada ali o seu atendimento, tá bom? Operar de forma eficiente a plataforma sede. O sistema ele tem compatibilizado, a compatibilização tem ido até que muito bem, inclusive, desde que tudo tenha sido feito corretamente. Então, se a inscrição foi por preferência, e isso eu quero ressaltar muito com vocês, tá? Tanto a inscrição por deslocamento, que antecede a inscrição por transferência, quanto a inscrição de transferência, efetivamente,
nós temos dois tipos, né? Uma por preferência e uma por alteração significativa de endereço. São só as duas. A peculiaridade delas, né? O sistema ele vai alocar o aluno em qualquer unidade escolar próxima do seu endereço, se houver uma alteração, ok? Eu pedi uma alteração de endereço, alteração na mesma rua, fazer uma inscrição com alteração na mesma rua. Ele vai mudar esse aluno de escola, talvez para uma escola que fique até mais distante, porque nós fizemos uma alteração. Isso todo mundo sabe. Agora, quando o aluno faz a inscrição por preferência, por interesse, o sistema ele não aloca o aluno em outra escola. E várias pessoas já chegaram com essa fala aqui na diretoria, de que foram até a escola, decidiram não fazer a inscrição, porque a escola informou que se ele fizesse a inscrição por interesse, se isso acontecesse, né, a inscrição por interesse do aluno, ele cairia em qualquer unidade escolar. Isso não é verdade. Quando o aluno ele faz inscrição por preferência, por interesse, ele concorre a vagas somente na escola em que ele se inscreveu. Fiz a inscrição por preferência. Eu estou, sei lá, matriculado na escola Sebastião de Moraes e eu, por preferência, quero ir para a escola Gertrudes Eder porque, no Gertrudes não tem escada. Pelos motivos mais absurdos que vocês conhecem. E eu faço a minha inscrição por preferência. Então, essa inscrição vai ser válida somente na minha escola de preferência. Tudo bem? Ele não vai ficar concorrendo à vaga em qualquer lugar e o sistema também não vai encaminhar ele para qualquer escola. Agora, eu fiz uma alteração de endereço, qualquer uma. Mudei só o número da casa, de casa 1 para casa 2. Esse aluno ele vai ser encaminhado para algum lugar. Ele sim pode perder a vaga na escola onde ele está. Então, é importantíssimo que a gente faça essa diferenciação, tá bom? Eu sei que vocês já são tão craques nisso, mas é só para a gente ressaltar. A gente teve a chegada de novos agentes aí recentemente e muito provavelmente eles vão estar ajudando vocês no atendimento ao público, né? Estão fazendo essas inscrições também, então é importante que isso seja bem esclarecido para eles, tá? Inscrição por alteração de endereço, assim o encaminhamento do aluno para qualquer escola. Inscrição por preferência, ele só vai concorrer à vaga na escola em que ele se inscreveu. Isso é importante a gente ressaltar, porque se o aluno ele pretende uma vaga na escola Joaquim Fernando, e é só nessa escola que ele quer a vaga, ele não pode se inscrever na escola Abraão, por exemplo. Tá? E ressaltar a questão da possibilidade de encaminhar comprovante de inscrição via e-mail ao responsável. Então, a resolução ela prevê que um comprovante ele seja encaminhado para o aluno. É previsto isso na resolução. Mas a gente sabe que nós estamos em um processo de informatização, a gente está usando São Paulo Sem Papel, as matrículas já são online, tudo é feito de uma forma informatizada e o texto da resolução mudou esse ano. Ele já fala que o encaminhamento do comprovante por meio digital. Então, eu posso pedir, por exemplo, após finalizar a inscrição, o sistema automaticamente gera um PDF para mim, a gente faz o download desse documento e pode mandar esse documento aí para o e-mail do responsável ou e-mail do aluno. A gente não pode dizer que ninguém tem esse comprovante, tá? Ninguém tem um e-mail, porque todo aluno da rede pública ele já tem um e-mail aí. Então, se o responsável não tem o seu próprio e-mail, esse comprovante pode ser encaminhado para o e-mail do aluno, tá bom? Bom, quanto a essa parte, espero que fique bem tranquilo para vocês. É só para a gente ressaltar, né, alguns pontos importantes, mas que já é praxe em muitas escolas. Então vamos lá. Vou pegar alguns pontos da resolução para ressaltar com vocês. Artigo 1º das duas resoluções. Todas as escolas constituem-se em postos de inscrição e de informação ao cidadão que procurar uma escola pública para participar do processo de matrícula para o ensino fundamental ou para o ensino médio. Então, as escolas são os pontos porque é o que tem de mais próximo ali na comunidade. Eu costumo dizer, né, que os serviços públicos, né, no Brasil, em São Paulo, eles são bastante deficientes. Mas uma coisa que praticamente todas as comunidades, todos os bairros têm, são uma escola. Então, quando as pessoas elas veem a escola, é uma referência de um órgão público, de uma atuação ali do Estado ou da Prefeitura. Então, é importantíssimo que vocês
que vocês, no ato do atendimento dessas pessoas, consigam encarar isso com bastante seriedade. A escola é o principal serviço que a comunidade ele consegue enxergar, né? O principal serviço público que é visto naquela comunidade. Então a gente deve fazer o máximo ali para atender bem essas pessoas. E aí a gente volta a dizer, o atendimento do público para se inscrever, para pedir uma informação sobre matrícula, ou sobre prazos, ou sobre período, primariamente ele é da escola. Acontece da escola, de várias escolas, pedirem que os responsáveis se desloquem até a diretoria para receber uma informação que é de competência dela passar. E não é porque a gente não quer trabalhar ou porque a gente não vai orientar a pessoa vai chegar aqui, a gente vai orientar. Só que é muito complicado quando um pai ele sai de Juquitiba, por exemplo, para vir aqui para a gente dizer, pai, então o senhor precisa procurar a escola e fazer uma inscrição no dia 29. Então, esse é um tipo de informação que vocês conseguem prestar aí, né? E graças a Deus, a maior parte das escolas fazem isso. Mas muitas vezes os responsáveis são encaminhados para a diretoria indevidamente para receber uma informação que é de competência da escola, tá? Eu vou ressaltar isso para vocês. O pai chegou, vocês não têm a resposta para ele, entre em contato com a gente. Entre em contato por telefone, entre em contato por e-mail, se não for possível falar por telefone. Pega o contato do pai, diz que vai passar um retorno para ele depois, passa no outro dia. O que que acontece? A escola é referência, então ela precisa ser referência. Né? Se a escola ela diz, olha, pai, o senhor deve fazer isso, isso e isso, a pessoa que procurar tem que sair convicta de que a escola está certa. A escola está me dizendo que é isso, então realmente é isso. E a maior parte das vezes é o que acontece, porque mesmo quando os pais eles não acreditam ou não confiam e ligam aqui, a gente confirma o que vocês estão falando. Porque não é realmente, senhor, é dia 29 só que a inscrição está aberta. Ah, mas todo mundo fala isso. Eu já fui em tal escola. E é isso mesmo, a gente até fala para eles, olha, se todo mundo está dizendo isso, é porque isso provavelmente é verdade. Então, quando a gente tiver alinhado as nossas falas, né, a gente não vai ter esse problema, esse ruído, e a gente não vai desmoralizar ninguém. A gente quer que a escola, cada vez mais, ela amplie ali seu atendimento, sua confiabilidade da comunidade, sua referência enquanto órgão público. E a gente sabe que isso é muito importante, né? Quando a gente recebe um atendimento. Então, cada vez que a escola fala, vai na diretoria e vê se eles conseguem fazer alguma coisa por vocês, porque aqui a gente não pode fazer nada, eu estou dizendo assim, olha, quem tem autonomia para resolver as coisas, quem sabe alguma coisa aqui é a diretoria, não é a escola. E a gente não quer isso de forma nenhuma. Então, se eu não tenho essa informação, é uma informação muito específica, eu vou entrar em contato com o setor que é responsável por isso na diretoria e vou pedir essa informação e vou passar para o responsável. Eles nem sabem que vocês ligaram para a gente, ou que você procurou o supervisor, ou que você procurou o núcleo de matrícula para saber como proceder naquela forma. Então, se depender que essa pessoa faça algo, que ela vá procurar uma informação ou que ela apresente um documento, você já vai dar a informação completa para ela. Né? É muito ruim quando ficam as informações picadas também. Ah, vai ali, depois vai lá, faltou isso, faltou aquilo. Então, entre em contato com a gente vai passar as informações e você passa para o responsável. Olha, para você poder fazer isso que você está pedindo, que o senhor está pedindo, precisa disso, 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 precisa ir em tal lugar nesse endereço. Pronto. Vocês resolveram o problema da escola. O problema da pessoa. Vocês deram a orientação que a pessoa precisava. Ela não precisou se deslocar, vocês são a referência e vocês vão angariar o respeito ali de quem efetivamente é o público de vocês, né? Então isso é muito importante, é o que a gente espera que vocês façam, tá? E não tem problema nenhum. Vários pais não estão satisfeitos, não concordam com o atendimento da escola, vão vir aqui por escolha própria. Tem problema nenhum, a gente vai atender eles. Só que é importante que a gente veja, a resolução deixa claro, o atendimento o posto de informação, o posto de inscrição, o posto de orientação é a escola, não é a diretoria. A diretoria é o posto de atendimento das escolas. É como se fosse um processo hierárquico, né? Primeiro eles vão procurar vocês, né? Vocês vão procurar a gente e a gente vai procurar a Secretaria de Educação, a Secretaria vai procurar o Conselho de Educação, ou o MEC e o INEP. Então, é importante que a gente consiga alinhar isso. A maior parte das escolas são bem parceiras nossas, graças a Deus, dão orientação certinha, mas a gente ainda precisa melhorar em alguns pontos, tá? E muitas vezes no começo do ano, principalmente, a gente tem um atendimento muito grande ali
E muitas vezes as escolas reclamam que nós não conseguimos atender elas de imediato, mas é porque a gente está atendendo o público que foi encaminhado para ser atendido aqui na diretoria. Então, a gente deixa de cumprir nosso papel de órgão para orientar e ajudar vocês, escola, né, para ser o órgão que vai ajudar o interessado, né, que procurou todas as escolas da diretoria e todas as escolas do município. Aí realmente fica um pouco mais difícil, tá bom? Mas estamos no caminho, cada ano a gente melhora um pouco e a questão é continuar evoluindo. Vamos lá. Nas resoluções, eles também falam a respeito do que nós mencionamos anteriormente. A resolução 40 a 41 fala: no ato do cadastramento, a escola e ou o pai responsável deverá obrigatoriamente proceder. Logo, está discriminado aí quem pode fazer a inscrição desse aluno. É quem? O pai ou responsável. Ou o aluno quando maior de idade. Primeiramente, o preenchimento da ficha cadastral, depois. Atualização de endereço e geolocalização dos alunos. Se não houver uma atualização do endereço do aluno que mudou, ou se houver só atualização do endereço sem a geolocalização, o sistema ele não vai funcionar, ele não vai cumprir o propósito dele e esse aluno vai ficar pendente. Então, às vezes acontece da gente estar verificando os pendentes de compatibilização e a gente nota que o endereço foi feito corretinho, todas as referências, mas a geolocalização está errada. Então, uma coisa não funciona sem a outra. A geolocalização precisa bater com o endereço que nós cadastramos na ficha. Tudo bem? A fonte do encaminhamento da compatibilização é a gel. Então, por mais que o endereço esteja certo, se a gel não estiver certa, não vai funcionar. Tá? Então, e esse é um erro comum nosso. Esse ainda é um erro que a nossa diretoria falha bastante no ato de inscrever o aluno e não geolocalizar. Tá? Então, conto com vocês para a gente melhorar para o ano de 2020 e a gente zerar os erros de inscrição com falta de atualização de endereço ou falta de atualização ali da geolocalização. Também atualização do telefone e e-mail do aluno quando houver. Muitas vezes o aluno se inscreve em uma escola, mas ele não é compatibilizado nessa escola, ele é compatibilizado em outra. E quando a escola vai fazer a sua verificação semanal ali, cadê os números de telefone? Ou não tem nenhum número de telefone, ou o número não existe, ou o número não é mais da pessoa, ou enfim. Claro que a gente sabe que as pessoas elas mudam de número de telefone com muita facilidade, com muita rapidez até. Mas se a pessoa ela fez a inscrição hoje e deu esse número, é um pouco improvável que amanhã, quando rodou a compatibilização, ele já tenha mudado o número. E nenhum dos números de contato que estão na ficha seja possível contatar a pessoa. Então, muitas vezes é número antigo que ficou na ficha, número velho, número que não existe mais. Então, a gente precisa muito que no ato da inscrição, todos os níveis de contato possível com o aluno ou responsável sejam informados lá. Porque senão a gente não consegue atender essa pessoa e se ela não ligar procurando, 15 dias ali vai dar o NCOM dele. Né? E a gente não quer que isso aconteça, porque às vezes a pessoa realmente está esperando um contato da escola, porque é nosso hábito dizer que a escola onde o aluno caiu vai entrar em contato assim que a vaga for disponibilizada. Né? Vamos lá nos parágrafos. Ele menciona que caberá ao aluno ou seus responsáveis ou pais obrigatoriamente apresentar a certidão de nascimento ou RG para os alunos que já o possuem, assim como comprovante de residência. Então, tem dois pontos importantes. Obrigatoriamente apresentar um documento de identificação do aluno. Então, nós já tivemos casos aí na diretoria de o aluno chegar no quinto ano, na lista da escola, sem RA, só com o nome escrito à caneta, dizendo que, e quando a escola foi ver, o aluno não tinha documento, ele tinha uma declaração de nascido vivo. Não tinha tirado nem ainda a sua certidão de nascimento, né? Isso não pode acontecer, né? Então agora a pessoa ela vai precisar comprovar que ela é ela mesma, né? Então, para chegar para fazer a inscrição, vai precisar trazer uma certidão de nascimento ou RG ali do aluno, né? O responsável devidamente comprovado, para poder fazer as inscrições e também um comprovante de residência. Não é mais opcional a pessoa informar onde ela mora ou não, né? Colocar no papelzinho de pão, trazer uns bilhetinhos para o nome da rua. Ah, mas onde a senhora mora? Ah, deixa eu ver onde que eu moro mesmo aqui.
Ah, rua tal. Então, isso não, né? Agora vai ter que ter o comprovante ali do responsável. E, como a gente mencionou, que cabe à escola entregar ao aluno um comprovante, isso não mudou, a gente precisa entregar um comprovante de inscrição para as pessoas que fizerem a inscrição, só que agora é por meio de correspondência digital. Isso quer dizer que a escola não pode imprimir a folha ou dar aquele formuláriozinho que preencher da inscrição? Não, isso não quer dizer isso. A gente sabe que tem pessoas que ainda não entraram para o mundo digital, né? Alguns pais eles são bem simples e ou aonde eles moram não tem rede de celular, de internet, não tem esse acesso. Então é necessário que a gente atenda a necessidade dele de um comprovante de alguma forma. Então eu ainda posso imprimir do sistema, posso fazer aquela declaraçãozinha, mas eu também posso mandar por correspondência digital, o que é também uma movimentação natural aí das pessoas hoje, né? Boa parte das pessoas já não pedem mais o comprovante de pagamento quando passa o cartão na maquininha, ou já recebe as contas por e-mail em casa. Então, assim, a evolução, né, a informatização dos processos também pode ser utilizada agora através da educação, tudo bem? Não precisa, a gente não precisa imprimir todo aquele monte de coisa se a pessoa ela não quiser ou não tiver a necessidade. E também respeita o déficit aí, né, a falta de insumos que a escola tem para poder fazer impressão, tinta, toner, impressora, entre outras coisas, tá? E aí a gente vai colocar a nossa sugestão. Quando a gente mencionou que é necessário isso tem que acontecer, isso não é opcional. Todas as escolas vão ter que ter um caderno ali de controle de inscrição, um livro, uma ata, uma folha, alguma coisa de controle de inscrição. O nosso modelo é mais ou menos esse. Como vocês podem ver aí, a data em que ocorreu efetivamente a inscrição, o RA do aluno que foi inscrito, o nome do aluno, o tipo de inscrição. É importante que a gente coloque se é com ou sem alteração de endereço, se é a inscrição de aluno fora da rede pública, né? Se é inscrição por preferência ou por desejo ali do próprio aluno, o nome de quem solicitou essa inscrição e a assinatura do solicitante, ok? Dessa forma, nós estamos todos resguardados aí do que vier, tá? No momento que questionarem a gente, que a gente precisar de um retorno, a gente vai ter aí as comprovações de quem foi que fez e a pessoa ela também não vai poder dizer que não foi ela porque ela sabe que ela assinou um documento informando que ela pediu aquele tipo de inscrição, ok? A gente amarra todas as pontas aí para os problemas que a gente teve esse ano não se repetirem para o ano que vem. O que vocês acham? Coloca aí no chat a opinião de vocês sobre isso e como vocês vão criar. A gente não tem um modelo, né, disso daí. A nossa sugestão é essa. É uma coisa simples, realmente. Pode ser caderno, pode ser folha de sulfite. Vocês podem fazer. Assim como vocês têm aquele livro de RM do aluno, né? Então vocês podem criar algo similar aí para a gente ter todas essas comprovações, todas as formas da gente se resguardar. A gente sabe que quando for necessário uma justificativa, qualquer coisa a escola sempre está em desvantagem em relação ao interessado. Então a gente precisa se antecipar a isso. Tá? A gente está vendo aí que o pessoal está achando ótima ideia, então fechamos. Todas as escolas, a partir do dia 28, 29, aliás, né, já devem fazer essas inscrições e aí durante todo o ano, tudo bem? A gente vai fazendo isso, é uma linha para cada aluno, o caderno vai render muitas, muitas inscrições e no momento que a gente precisar procurar, a gente já sabe exatamente onde ir, tá certo? Ainda bem que vocês gostaram da ideia, a gente espera que seja útil aí na rotina diária de vocês é, e que funcione. A gente quer realmente que a escola consiga ter o maior nível de cuidado possível e o maior nível de segurança nos procedimentos aí também. Ninguém que assinou, que está com o nomezinho lá bonitinho, vai poder dizer que não assinou, né? E vamos lá para a resolução. O que a resolução diz, o que o anexo 2 das resoluções 40 e 41 dizem a respeito dos comprovantes? O que será aceito como comprovante de endereço do aluno? Então, contas de água, gás, energia elétrica ou telefone fixo e móvel. Ok? Esse é primeiramente. Ah, mas eu não tenho esse tipo de conta. Não temos aqui.
Tá bom? Vamos lá. Contrato de aluguel em vigor com firma do proprietário do imóvel reconhecido em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. Ai, mas eu não tenho essa informação, não tenho isso também, meu contrato é de boca. Não, tudo bem, senhor. Então pode trazer uma declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, confirma reconhecida em cartório, acompanhado de um dos comprovantes de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. Ai, mas eu não tenho essa declaração também, ainda não sei o que fazer, né? Declaração anual do imposto de renda. Não, eu não declaro, eu sou isento. Demonstrativo do INSS. Não, eu não recolho, eu sou autônomo. Contra-cheque emitido por órgão público. Não, não sei nem o que é isso. É o termo de rescisão de contrato de trabalho. Não, eu nunca trabalhei registrado, não tenho. Boleto bancário da mensalidade escolar, da mensalidade do plano de saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional. Ah, nunca fiz nada disso, eu sou muito pobre. Fatura do cartão de crédito. Não tem. Meu nome está negativado no SPC, no Serasa. Enfim, vocês vão ver aí. Aí tem extrato da poupança, de aplicação financeira, extrato da FGTS, guia e recolhimento do carnê de PTU ou de PVA, o CRLV do carro, multa, laudo da avaliação do imóvel pela Caixa, ou escritura ou certidão de ônus do imóvel, ou declaração firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante. Então, assim, você vê que o rol ele é muito grande de opções ali para a pessoa comprovar onde ela realmente mora. Então ela só não vai comprovar isso se ela realmente não morar lá, né? E aí, nessas situações, a gente não pode dizer que todas as pessoas que procuraram ali a unidade, elas estão agindo de má fé. A gente sabe, não é ilusório a gente falar que as pessoas, elas têm contratos de boca mesmo. Alguém cede a casa para ela morar, ou ela mora realmente na casa da mãe ou do avô, ou então que ela não tem nada em nome, ou que ela é caseira, ou que ela mora em área de ocupação ali, de invasão. Tudo isso pode acontecer, é verdade, né? Não necessariamente é mentira. Mas a maior parte das pessoas que mudam, que não tem nenhum tipo de comprovante, a gente sabe que tem que ficar com o pé atrás. É muito complicado falar que uma pessoa que me apresenta o endereço dizendo que mora na rua Boa Vista, lá no centro de Embu-Guaçu, onde o aluguel deve estar rodando em torno, sei lá, de 1.000 a 2.000 reais, que a pessoa fez um contrato de boca. Eu acho isso uma coisa bastante ilusória. Assim como dizer que uma pessoa que mora em frente ao shopping aqui no centro de Itapecerica tem um contrato de boca. Então a gente precisa ter esses cuidados. E de fato, a resolução agora já fala o que é aceito como comprovante de residência. Você vê que aí não tem carta? Ó, o Antônio Florentino, a escola do Antônio Florentino, já mencionou para mim uma pessoa que trouxe uma carta para comprovar o endereço. Disse que não tinha endereço ainda, né, comprovante no nome, mas que uma irmã que morava em outro lugar havia mandado uma carta para ela, que era aquilo que ela tinha como comprovante de endereço que chegou pelo correio. Tudo bem. A escola pediu, né, pegou para olhar ali o comprovante. O comprovante era o endereço da própria escola, do Antônio Florentino. Então, você vê que não tem carta aí. Não tem carta, não tem cartão de viagem, não tem papelzinho, papel de pão, não tem nada. Ali a gente tem documentos que são considerados oficiais ali. São esses. Se a pessoa ela não tem nenhum desses, ela vai fazer o quê? Ela vai apresentar a declaração devidamente preenchida e reconhecido firma em cartório, tá, gente? É isso que a resolução fala. Olha só, o item C ali, ó, declaração do proprietário do imóvel, confirmando a residência, confirma reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. A pessoa não trouxe isso, a gente não deve fazer a inscrição dela. Eu sei que tem algumas regiões mais afastadas, é, é, algumas regiões mais afastadas aí, que as pessoas elas não, elas realmente
não tem nada, às vezes ela não tem firma reconhecida, às vezes ela não tem leitura, às vezes ela não tem condições financeiras de comprovar que ela realmente mora naquele endereço, né? É diferente das pessoas que estão morando no centro das cidades e próximo das escolas preferenciais. Mas eu estou vendo aqui, por exemplo, que o Jorge Nino fez uma pergunta, né? Pode ser usado o cadastro da família no Bolsa Família? Então, a gente pode fazer a verificação disso. Mas a gente sabe que, em geral, os alunos, a região que o Jorge Nino vai atender, que é uma região mais rural, que é uma região mais afastada, as pessoas elas não têm o hábito, né, de mentir o endereço para conseguir a vaga lá. Elas realmente moram em uma região que é bem afastada, né, que é bem rural, que é bem complicado ali o acesso. E às vezes a única referência é realmente a escola. Então, eu peço para vocês terem discernimento no ato dessa inscrição, desse cadastramento. Tudo bem? As escolas que são centrais, que têm uma procura muito grande, que tem uma demanda grande realmente do bairro e ainda assim tem a preferência de alunos que vêm de outros lugares, a gente tem que pedir obrigatoriamente isso para a gente conseguir ofertar o atendimento prioritário para quem realmente é prioritário. A questão disso daí não é barrar ninguém de estudar na escola onde ele tem preferência. A questão é eu conseguir garantir que o aluno que mora naquele bairro tem acesso à escola daquele bairro, que a vaga não está sendo consumida por pessoas que mentiram o endereço para conseguir favorecimento, né? Então, assim, eu vejo o Jorge Nino comentando aqui, o Instituto Maria Imaculada também falando que tem o mesmo problema, né, das pessoas que moram. O Instituto, por exemplo, é uma escola que só tem ela naquela região, né? Não tem outro atendimento. Então, a gente precisa ter um certo discernimento, mas as declarações elas precisam ser feitas, né? A questão da exigência do reconhecimento de firma está previsto na resolução. Eu não posso dizer para você que você não é para você pedir o reconhecimento de firma. A resolução diz que sim. Só que tendo noção do público que a gente atende e da região onde a gente está, talvez a pessoa ela realmente não tenha condição financeira nenhuma, nem de se deslocar até o cartório, né, para poder pagar a taxinha, que eu não sei quanto que está a taxa de reconhecimento de firma. Algumas pessoas vão precisar fazer a abertura de firma, além da condução, além de uma série de coisas que talvez eles realmente não vão conseguir arcar com isso e vão deixar a criança fora da escola, que não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo quando pede essas declarações não é que ninguém fique fora da escola ou que não receba atendimento. É só organizar, porque as pessoas elas também precisam entender que a educação ela precisa ser respeitada, ela não é uma bagunça. Eu não posso chegar aqui com qualquer coisa, falar qualquer coisa e tudo é aceito, né? A gente tem os nossos procedimentos ali. Então, pelo menos, gente, a declaração preenchida pelo proprietário ou pelo próprio interessado, que a gente já tem os modelos disponibilizados no site da diretoria ou que a gente já tem lá na circular, que a gente eventualmente coloca para vocês, isso precisa estar comprovado. Até porque quando um fórum pede o endereço do aluno, quando um conselho tutelar pede o endereço para fazer esse acompanhamento, eu vou entregar o que para eles? Eu vou entregar um papel de pão? Não dá, a gente precisa ter um documento ali formal, né? Para a gente ter isso também ali no prontuário do aluno, né? Às vezes, polícia, inquérito policial, várias coisas pedem esses endereços, programa de paternidade responsável, entre outros, a gente precisa que esses dados eles estejam verídicos. Então, a gente precisa usar essas declarações, tá? Então, o item C aí, a declaração, para quem? Para aquela pessoa e é a mais comum que nós temos aqui, chega e fala: Não, eu mudei recentemente, não tenho nada em meu nome e o meu contrato é de boca. Tudo bem, a pessoa pode ter acontecido isso. É importante agora que ela faça essa declaração, o proprietário faça a declaração, reconheça a firma no cartório e traga isso para a gente. Aí sim nós vamos fazer as inscrições, atualizar o endereço e colocar no sistema, tá? Aí a gente tem as situações adversas, né? Que são aquelas pessoas que são caseiras, não têm vínculo empregatício formalizado, né? Aquelas pessoas que estão morando em área irregular de ocupação, que não tem nada no nome, ou ainda a região nem foi loteada, né? Pelo, pelo poder público. Então, nessas situações, a gente vai usar o segundo modelo de declaração, que é aquela declaração, é o último, né? É o item R lá.
declaração firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, né, de acordo com a Lei 7.115. Né, aquela declaração quando a pessoa não tem comprovante, não tem como comprovar nada, porque a casa não é dela, é uma ocupação, ela mora em uma área irregular, que a gente sabe onde tem. Então eu sei que lá na região do Horizonte Azul. Oi? É uma declaração que tem aqui para ver? Mas eu vou passar no próximo, tá? É, então, a gente sabe que lá na região do Horizonte Azul a gente tem ocupação, a gente sabe que na região do Parque Paraíso tem ocupação, a gente sabe que numa região do Valo Velho a gente tem ocupação. Então, assim, as escolas elas sabem onde isso acontece e nessas situações a gente vai aceitar essa declaração que é firmada pelo próprio interessado, mas assim, é uma exceção à exceção, né? É muito raro a pessoa chegar e falar, mentir dizendo, olha, eu moro numa área de ocupação irregular, né? É muito incomum isso acontecer. Em geral, eles mentem que moram próximo às escolas que eles têm preferência. Ah, eu moro aqui pertinho, na porta da escola A, né? E aí você fala, mas cadê? Não, não tenho comprovantes nenhum, é tudo de boca, né? Então a gente sabe que isso é comum e a gente precisa organizar a nossa rede novamente, né? Evitar que a gente tenha alunos que são de atendimento da escola A sendo encaminhados para a escola B por conta dessas falsificações. E agora a gente tem esse amparo. E eu conto muito aí com vocês, tá bom? Na hora de fazer esses controles, na hora de pedir essas declarações e na hora de pedir esses comprovantes, a gente pede encarecidamente aí para vocês a ajuda nesse sentido, tá bom? Peçam e vamos colocar todo mundo falando a mesma língua, todo mundo aqui falando a mesma língua. Ele sabe que se ele for na escola A, vão pedir essa declaração. Se ele for na B, também vão pedir a declaração. E se for na C, vão pedir a declaração e mais alguma coisa ainda. Então, porque eles vão tentando. Aonde eles conseguirem uma brecha, conseguir, eles vão se aproveitar disso. Então, eu peço, né, a ajuda de vocês nesse sentido. Vamos todo mundo aí usar os comprovantes, os modelos e as declarações para a gente organizar a nossa rede, tá bom? E uma outra coisa importante. Caso o responsável ele compareça com o comprovante no nome dele, não precisa ser entregue nenhum tipo de declaração para ele preencher, tá bom? Não é necessário. A gente teve o caso, por exemplo, um caso assim, no ato da rematrícula, quando foi atualizar os dados ali do aluno. Não, a pessoa não tinha o comprovante no nome dela. A senhora ela era casada, se separou e casou novamente. Então, ela morava com o atual marido e o filho morava com ela. E aí a pessoa foi levar o comprovante de endereço, a senhora levou o comprovante de endereço que estava com o nome do marido dela e a declaração de casamento, né? Certidão de casamento. Uma escola não aceitou essa declaração, pedindo que o marido fizesse a declaração informando que a esposa morava com ele na mesma casa. Então, assim, gente, é uma coisa um pouco absurda, né? Eu pedi para o marido fazer uma declaração falando que a esposa mora com ele. Então é uma coisa complicada. Ela já tinha levado uma declaração, a certidão de casamento, porque o comprovante de endereço não estava no nome dela. Então, vamos evitar esse tipo de situação aí. Não precisa ter esse cuidado extremo, assim, também, né? Quando a pessoa ela traz esse comprovante. Assim como se a mãe vier fazer inscrição com um documento em nome do pai, a gente pode aceitar, porque é o pai da criança. E a gente não precisa exigir, né, que a pessoa ela traga uma outra declaração ou que preencha uma declaração quando tiver no nome dela mesmo e ela for a responsável legal ali pela criança, tá bom? Fica combinado? É engraçado, mas acontece. Mas eu não culpo a escola foi cuidadosa. A gente vê que ela estava prestando atenção nas orientações e tentou ali, achou que era necessária essa declaração. Não é necessário, né? Mas é melhor do que ser omisso, né? E aí quando tem a certidão, o Dom Pedro falou, quando tem a certidão tudo bem, né? Mas tem gente que pega do vizinho e fala que é marido. Aí é uma outra questão, né? Aí a pessoa não levou a declaração, a certidão ali de casamento, ou de união estável, ou de qualquer outra coisa. Tá bom? Então vamos fechar aqui. A gente já sabe quais são os documentos que são aceitos
e também o modelo ali do livro que todo mundo vai fazer agora. Tá, o Jorginino está perguntando se então se o nome de padrasto e madrasta pode. Então, pode, desde que realmente a pessoa ela comprove, né, aquele vínculo. Então, é padrasto, é madrasta, tem a certidão de união estável ou a certidão de casamento e vem o pai ou a mãe ali para fazer a inscrição e tem esse comprovante em nome do companheiro ou da companheira, pode ser feito sim. Mas aí precisa comprovar, tá bom? Vamos lá, pro próximo. Aí a gente deixou aí as declarações. Você passa, Wagner? As declarações? A gente vai colocar. Pode ir, a primeira que você lançar a gente vai. Então a gente vai colocar aí a primeira declaração. Que essa declaração ela vem com o seguinte texto, né? Eu não sei se todo mundo parou para dar uma olhada específica no texto da declaração, mas essa ela é. Deixa eu ver essa daqui. Esse é para aquele caso onde a pessoa ela não tem nenhum comprovante, ou seja, ela mora naquela área de ocupação irregular, né? Ou ela é um caseiro, ou a região onde ela mora ainda não foi, né, mapeada ali pela prefeitura. Então vai falar assim: eu, fulano de tal, portador do RG tal, expedido em São Paulo, Bahia, e aí pelo órgão que expediu, né, inscrito no CPF número tal, declaro para os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da lei, artigo 2º, artigo 2º da lei 7.115 de 83 e do artigo 299 do decreto de lei 2.848 de 1940, que a localidade onde resido não consta comprovação formal de endereço, de modo que estou impossibilitado de apresentá-lo frente a esta unidade, sendo certo e verdadeiro que resido no endereço abaixo descrito. Então, a gente sabe que muitas vezes aquela região ali ainda não tem nome de rua. Então, vai ser alguma referência que ele vai colocar. Né? É na rua tal, é no final da rua que nós estamos ocupando irregularmente ali, e vai colocar as referências de onde ele está morando, de onde ele está morando. Tudo bem? Depois que ele coloca isso, ele vai falar, por ser verdade, dato e assina o presente documento, declarando estar ciente da responsabilidade criminal em caso de falsidade das informações aqui prestadas. Tá certo? Ele está ciente disso, porque na verdade a gente também precisa ter consciência de que quando a pessoa ela mente o endereço para conseguir um favorecimento, ela não está apenas agindo de má fé ou, sei lá, agindo de uma forma antiética. Ela está incorrendo em uma violação. Isso é um crime, na verdade, né? Essa pessoa, por mais duro que pareça, essa pessoa é uma criminosa. Ela está mentindo o endereço dela para conseguir um favorecimento ali. Está previsto no Código Penal. Então, né, a gente pode dizer o que quanto a isso. E aí, esses artigos de lei falam o seguinte, né? O artigo 2º da Lei 7.115. Se comprovada falsa declaração, sujeitar-se-á o declarante a sanções civis, administrativas e criminais prevista na legislação aplicável. Tá? Então a gente já sabe ali que ele fez uma declaração falsa, né? E ele é passível de tudo isso daí. E o decreto 299, o artigo 299, fala quais são as sanções ali que ele vai sofrer, né? Então, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, a pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Tá certo? Então, nós devemos usar esse formulário aí, esse comprovante dessa declaração para a pessoa que chegar e disser que não tem realmente nada que comprove que ela mora ali. Você põe o segundo modelo, Wagner? E aí vem a segunda declaração, que essa é a que a gente mais deve usar, né? Que é a mais comum de nós usarmos, né? Eu só quero ressaltar que a declaração anterior, ela não tem reconhecimento de firma, tá?
A declaração que ela é feita pela pessoa é, que informa que está morando, que não tem nenhum comprovante, ela não tem necessidade de reconhecimento de firma. Por quê? Para você fazer a abertura de firma no cartório, você precisa comprovar residência. Então, não tem como isso ser feito. Então, aquela declaração não precisa de reconhecimento de firma. Tá? Agora, quanto a essa declaração, que é a mais comum, que é aquela da pessoa que diz que mora naquele endereço, mas não tem comprovante em nome próprio, traz um comprovante em nome de... Ele é José da Silva. Ele traz um comprovante no nome de Maria de Oliveira. Não tem nada a ver, não tem lé com cré, né? Então a pessoa vai declarar o seguinte: nessa declaração, nós temos dois atores, né? Que é o dono da residência, o nome de quem está o documento, né? O comprovante de água, de luz, ali, ou de telefone, e o nome da pessoa que está alugando essa casa, tá? Então vamos lá. Eu, fulano de tal, dono da casa, residente à rua tal, cidade tal, CEP tal, CPF tal, dia tal, declaro para os devidos fins de comprovação de residência, sob as penas da lei que nós já vimos, que o senhor, aí sim, a pessoa que alugou, senhor fulano de tal, CPF tal, RG tal, reside no seguinte endereço. Coloca lá o endereço que consta na conta de água ou de luz ou de telefone, do qual sou proprietário. Por ser verdade, data e assino o presente documento declarando estar ciente da responsabilidade criminal em caso de falsidade das informações aqui prestadas. Tá bem claro. E aí a gente consegue inibir bastante coisa porque é diferente quando a pessoa ela pede só um comprovante. Me empresta seu comprovante para conseguir vaga naquela escola? Aí a pessoa vai e empresta. Agora quando se fala assim, ó, declara por favor para mim que eu moro na sua casa, sob as penas da lei, e vai lá no cartório reconhecer firma da sua assinatura e da minha, né? Reconhecer firma das assinaturas, para eu entregar na escola e apresentar esse documento, isso tem um peso diferente. Então é importante que a gente use, e esse é um modelo que a gente tem aí, que foi aprovado já pela assessoria do dirigente. Várias escolas já estão usando e tendo êxito em inibir a falsidade, a falsificação dos documentos aí, tá bom? Vamos voltar para a apresentação, Wagner? Stephanie. Stephanie, obrigado, Stephanie. Vamos lá. Então, a gente já viu aí os modelos padronizados das declarações, ok? Então, a gente continua. A partir do dia 10 do 12, né, vai iniciar o cadastramento das pessoas interessadas em estudar que não se inscreveram de 1 a 31 de outubro, tá? Nesse período, a gente vai inscrever para a EJA e alunos fora da rede pública. Esses alunos fora da rede pública vão incluir quem? Os alunos da rede privada e os alunos que não estudaram em 2019 e querem estudar em 2020. Tá? A partir de 2020, do dia 10 do 12, abre essa inscrição e ela não fecha mais. Tá? A inscrição por deslocamento fecha no dia 5. A inscrição de aluno fora da escola abre no dia 10 e não fecha mais. Então, é importante que as escolas também tenham essa data em mente, porque muitas vezes o responsável vai procurar e a pessoa pede para voltar a partir de fevereiro, no início do ano letivo. E para quem não tem vaga na rede pública, é necessário, ele pode fazer inscrição a qualquer momento a partir do dia 10 do 12. Tá? Então, primeiramente, quando o cara chegar lá para receber o atendimento, eu devo abrir a sede e ver a situação da matrícula dele. Eu não posso, ele fala, eu não estudei ano passado. As pessoas elas não sabem se elas estudaram, se elas não estudaram, qual escola elas estudaram, quando estudaram, se pararam de estudar. Elas falam, eu estudei na escola Leda, lá em 1998, e depois eu mudei para o João Batista em 99. Quando você vai ver, ele nunca estudou no João Batista, ele não estudou no Leda, ele estudava no Asa Branca, mudou para o Benevides. Beleza? Mas eu tô te vendo. Tá, é só arrumar aqui. Foi. Mudou para o Benevides, então assim, as pessoas elas não têm muita clareza sobre isso, às vezes elas nem sabem em qual unidade escolar elas estudaram mesmo, né? Então é isso, tá bom, gente?
Abre essas inscrições, vamos ficar atentos a isso daí e, e vamos fazer a inscrição. Chegou o cara, vamos olhar lá o RA dele, vamos ver como está a situação dele, vamos fazer a inscrição dele e, e vamos que vamos. 2020 a gente já está trabalhando, né? Então é isso daí. Na plataforma sede, tá? A gente vai fazer as inscrições por deslocamento e por deslocamento nesse momento e depois no início do ano vai abrir por transferência. Então o sistema ele vai perguntar assim, olha, é transferência ou intenção de transferência? No caso, a partir do dia 28, 29, ele vai perguntar deslocamento com alteração ou sem alteração de endereço, tá? Mas as opções são as mesmas. Aí cabe à unidade escolar, no final do cadastro, dizer se é transferência, em questão de transferência, deslocamento com alteração ou sem alteração de endereço, tá bom? Por isso que é preciso esse cuidado das unidades no ato do cadastramento, porque as opções elas estão juntinhas ali. Às vezes eu sei a diferença, eu estou fazendo o processo correto, só que na hora de finalizar eu me distraí por algum minuto e coloquei a opção errada. A inscrição vai ser feita com a opção errada, tá? Então, bastante atenção, o caminho está esse daí para vocês fazerem a inscrição na sede. Já para a inscrição de aluno fora da rede pública, ela é diferente, né? A inscrição de movimentação a gente vai em gestão escolar, cadastro de alunos, movimentação, deslocamento e transferência, tá certo? Quando o aluno é fora da rede pública, que ele tem uma matrícula na rede privada ou não tem matrícula nenhuma, a opção já é outra. É gestão escolar, cadastro de alunos, inscrição, matrícula antecipada e CEJA. Sim, a inscrição para o CEJA também aparece aí, às vezes o pessoal se confunde, né? Fala, não, não tem opção de inscrever aluno fora da escola, só aluno que é para o CEJA. Mas é para ambas as inscrições, tá bom? E aí, esses eram os pontos principais que eu queria ressaltar, né, com vocês com respeito ao processo lá da inscrição. Eu também vou ressaltar algumas outras coisas que não deu tempo de colocar no PowerPoint, mas eu escrevi para vocês. Então, o que eu preciso apontar para os responsáveis? Quando eles começarem a chegar, eu preciso apontar para eles o seguinte: uma vez feita a inscrição, se a vaga ela sair, não tem como o aluno voltar para a escola anterior, tá? Ele estava na escola A, pediu transferência para a escola B e a vaga saiu, não tem o que fazer. Então, se por acaso, durante o percurso, o aluno ainda não tiver sido contemplado com uma vaga e ele não quiser mais mudar, ele precisa voltar na escola e pedir o cancelamento da inscrição. A inscrição não cancela sozinha, né? A gente não sabe das questões familiares. O pessoal briga, separa, vai embora, na semana que vem volta, pede a transferência lá, a vaga sai lá, aí ele não quer mais porque agora ele voltou para cá. A gente não tem como saber as questões pessoais, particulares ali das famílias. Então é importante ressaltar isso lá no ato do atendimento, que se por acaso o aluno for contemplado com a vaga, ele perde a vaga na escola anterior. E se por acaso, em algum momento, a pessoa desistir, não quiser, ela tem que voltar na escola para fazer o cancelamento, antes da compatibilização. Se isso acontecer, não tem mais o que ser feito. Ah, mas agora ele já se adaptou, já tem coleguinha, já tem amigo. Infelizmente, a gente não pode fazer nada quanto a isso. Não tem a opção do arrependimento, tá? Outra questão que eu queria ressaltar com vocês é a questão do tratamento, né, das pessoas de vocês com as pessoas. Façam o seguinte: baixem essas resoluções, esse cronograma e deixem à mão. No momento em que questionarem vocês sobre alguma coisa, vocês tiverem que responder, mostra que vocês estão respondendo de acordo com o que foi definido nas leis. Não é um achado pessoal da escola A. Não, a resolução diz que eu preciso ter essas declarações aqui, que tem que ser um desses comprovantes de endereço. Fui eu que inventei? Foi o Júlio que inventou? Foi fulano da escola A, ciclano da escola B? Não foi. Então, a gente precisa mostrar para essas pessoas que isso daí vem do que está escrito na lei. Não fomos nós que inventamos, a gente apenas cumpre. Se eles não estão satisfeitos com o texto, eles precisam procurar o órgão que elaborou essa lei e pedir que isso seja mudado. Até que isso aconteça, a gente vai seguir exatamente o texto da lei, certo?
Então, uma vez que eu estou seguindo o que a legislação, que a resolução fala, eu não estou desamparado. Eu estou desamparado se eu fizer o contrário disso, tá? É, A gente já falou sobre a geolocalização, que é muito importante. O atendimento, o bom atendimento ali é o público, e todas as escolas são públicos de atendimento. Outra coisa, nós não aconselhamos de jeito nenhum que vocês façam promessas para os pais. Por exemplo, eu sei que na escola hoje tem vaga. Aí o pai vem e fala: não, tem vaga sim, é só fazer a inscrição. Gente, não se diz para o pai que tem vaga ou que não tem vaga. A gente vai fazer a inscrição e o sistema vai alocar. Essa é a nossa função. Você vai ver aí a resolução inteira. Nenhuma fala que a gente tem que informar o pai a quantidade de vaga ociosa que a gente tem na escola. Tá bom? Não informem isso. A pessoa vai chegar e vai falar: vou fazer a inscrição, o senhor aguarda, o período de divulgação é esse. Terças e quintas rodam as compatibilizações, ok? A gente não deve informar nada de forma nenhuma aí para as pessoas, porque elas começam a falar. Fala para o amigo que você falou que tem vaga para levar o filho para lá também. Aí quando o amigo chegar não tem vaga, a compatibilização automática já ocorreu. Ninguém consegue garantir que a escola tem vaga ou que não tem vaga. Hoje, nesse momento, eu sei que tem. Mas e se 1 milhão de alunos que estão vindo do circo se inscreveram lá na escola da rua de cima e vão cair tudo na escola de vocês? A gente não sabe, a gente não pode informar de forma nenhuma para o pai se tem vaga ou se não tem vaga. A gente vai informar que ele foi compatibilizado e onde ele foi compatibilizado. É só isso. Se ele quiser fazer inscrição, informar como ele faz a inscrição. Não promete vaga, não prometam vagas. Por mais que eu saiba que o aluno mora aqui perto, que tem a vaga ociosa, eu vejo que hoje, nesse momento, tem a vaga ociosa, eu não posso prometer porque o processo de compatibilização, ele é feito por nós, ele é feito automaticamente. Aí eu prometi a vaga para o fulano aqui e o fulano caiu lá. Entendeu? Não podemos fazer isso. Não façam promessas. Outra coisa, tem um prazo específico para cada inscrição. Eu tenho a inscrição de deslocamento que vai ocorrer do dia 5 até do dia 29 ao dia 5, certo? Ah, o pai perdeu o prazo. E agora? Eu vou pegar os documentos dele e ficar segurando aqui para quando abrir de novo eu colocar no sistema. Olha, vai ficar a critério de vocês, mas a gente não aconselha. Essa é uma responsabilidade que vocês tomam que não é de vocês. A responsabilidade é do pai ou responsável comparecer no período definido pela lei para fazer a inscrição. Se ele perdeu esse período, é uma responsabilidade dele, não é uma responsabilidade nossa. A gente vai informar que ele vai poder se inscrever novamente a partir do primeiro dia de aula. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Não se comprometam, gente, porque aí depois some a documentação, acontece alguma coisa, e aí vocês assumiram uma responsabilidade que não é de vocês. Tá? Isso não é responsabilidade da escola, a responsabilidade é do pai. Perdeu o prazo, vê quando o prazo vai reabrir. Se o prazo não reabrir, ele perdeu o prazo. Já era. É assim com a gente também. A gente, quando quer alguma coisa e a gente perde o prazo, alguém reabre só porque a gente quer? Faz favores pra gente só porque a gente quer? Não é, a gente tem que seguir. Então, eles também precisam aprender a seguir isso. Tá bom? Agora, eu acho que eu finalizo aqui a pauta falando a respeito do processo de inscrição, tá? Eu acho que ficou claro, né, para todo mundo, mas se ficou dúvida, coloca no chat aqui que eu vou responder até o final aqui da webconferência, tá bom? Os documentos, né, o Wagner já falou, estão disponíveis aí, mas eu também vou mandar por e-mail para todas as escolas no final da webconferência, para quem talvez não tenha conseguido logar ou não esteja conseguindo baixar, tá bom? Agora eu quero falar de uma outra coisa que tem dado muita polêmica, né, causado muitas dúvidas, que referente à data corte para ingresso no ensino fundamental, tá? E na educação infantil. Então, a gente sabe que a indicação 73, o parecer 137 e a deliberação 166 do Conselho mudaram a nossa data corte aqui no estado de São Paulo e a nível Brasil inteiro, mudou a data corte para dia 31 de março. Nossa data anterior era dia 30 do 6. Agora é 31 de março. Isso está claro para todo mundo, acho que todo mundo sabe, né? Mas gerou muitas dúvidas com respeito aos alunos que estão na continuidade de estudos e estão fora da data. Então, isso é principalmente para aquelas escolas que têm ciclo 1.
né? Mas não é exclusivamente para ela, porque todas as escolas são postos de inscrição e eu posso receber um aluno que não tem idade mínima e queira fazer a inscrição ali para o ensino fundamental, tá bom? Então vamos lá. Eu quero ressaltar 3 pontos para vocês. O primeiro deles é o aluno que procurar vaga para primeiro ano do ensino fundamental e não cursou educação infantil, ele pode se inscrever no ensino fundamental, desde que ele respeite a data corte, tá bom? Então, o ingresso no ensino fundamental, ele não é condicionado à frequência, à participação do aluno na primeira e na segunda etapa da educação infantil, tá? Os documentos todos falam isso. Então, se chegou um aluno aí, não estudou, embora seja obrigatório, 4 e 5 anos ele não estudou, mas ele vai fazer 6 anos em 2020 até o dia 31 de março, eu posso fazer a inscrição dele para ingresso no primeiro ano normal, tá bom? Isso está claro. Agora, se o aluno ele chega para fazer a inscrição e não vai completar a idade até dia 31 de março, essa é a principal dúvida. Então, a gente tem que seguir o preceito da resolução. Ela diz o seguinte: se o aluno ele está no percurso escolar, se ele estava estudando a segunda etapa em 2019, ele vai poder ter seu percurso garantido, mesmo que ele não tenha a idade mínima, tá? Essa resolução, ela vai ser adequando aos poucos. Ela não vai mudar todo mundo, retroagir a matrícula dos alunos. Ela vai se adequando. Quem está no percurso escolar, de forma nenhuma vai poder ser coagido, compelido, obrigado a cursar novamente aquela etapa que ele já cursou. Então, se ele já cursou a segunda etapa da educação infantil, mesmo não tendo, não completando 6 anos até 31 de março, às vezes ele vai completar 6 anos em abril, maio, junho, né? Não tem problema. Esse aluno vai ter que permanecer no percurso. E a gente não pode, de forma nenhuma, dizer que ele não tem direito à continuidade. Tá bom? Só que a gente tem um pequeno problema aí. E esse pequeno problema chama-se escolas da rede privada. E algumas escolas da rede privada não são regularizadas. Então, a gente não tinha orientação formal de como proceder no caso daquela escola que não é regularizada, mas está atendendo alunos na segunda etapa. E nós recebemos o material, o documento orientador de data corte, de como agir em cada situação. E ele fala o seguinte, que o aluno ele vai ter direito à continuidade de estudos desde que ele estivesse matriculado em unidade que esteja devidamente regularizada e devidamente acompanhada ou pelo Estado, ou pelo município, ou pelo governo federal. Se ela é uma unidade que não consta, ela não existe na sede, né? Ela é do Estado de São Paulo e não existe na sede, ela é uma instituição irregular. Então, nessas situações, infelizmente, a gente não vai poder garantir a continuidade para esse aluno, a gente não vai poder inscrever ele, né, na continuidade no primeiro ano. É o que o documento diz. Então, até porque, né, a instituição privada, ela é como uma escola estadual. Ela tem o acompanhamento da diretoria, ela tem um supervisor de ensino que acompanha, que homologa os planos de curso, que verifica regimento, que vê os professores que estão dando aula, que verificam toda uma série de questões ali para que seja garantido que estejam sendo seguidos PCNs da educação, que o regimento esteja de acordo com o que a LDB definiu, com as novas métricas, que a matriz esteja de acordo com a grade nacional comum, né, com o currículo. Então, tem uma série de situações que as escolas privadas regularizadas têm que cumprir, porque tem que garantir que o aluno tenha o mesmo nível de educação que as escolas públicas aí oferecem para ele, né? Que tenha professor habilitado para dar aula, que tenha as turmas formadas dentro de um número de alunos que é previsto nas resoluções, que o diretor tem a qualificação mínima, que o professor tem essa autorização para lecionar, né, esteja dentro do hall de formação dele. E as escolas que não são regularizadas, ninguém consegue dizer isso, ninguém consegue comprovar que essas escolas realmente tenham cumprido nada disso. A gente não tem como dizer que esses alunos aí, essa escola não colocou os alunos dentro de uma sala, deu um urso de pelúcia para eles ficar brincando o dia inteiro. Ninguém está acompanhando isso, né? Não tem um órgão regulamentador acompanhando.
Então é por esse motivo, as escolas da rede privada, né, que não estiverem regularizadas, os alunos que estavam matriculados nela não terão direito, tá bom? Tá certo? E aí o que acontece nessa situação, né? Tem um parecer do conselho dizendo que o que nós podemos fazer é o seguinte: orientar o pai, falar, olha, infelizmente, segundo a resolução, a deliberação tal, a indicação tal, o parecer tal, as escolas que não são regularizadas não poderão, né? Os alunos não têm a escola que o senhor matriculou seu filho não tem nenhuma autorização para funcionar. Então, ele tem direito a procurar a delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência, porque uma escola irregular não poderia estar em funcionamento. Ele pode ir ao Procon, abrir uma reclamação e talvez ter até ressarcido todo o valor que foi pago nessa unidade, porque ela funcionou, cobrou como uma unidade regularizada, mas não estava, e pode abrir um processo no Ministério Público quanto a isso. Tá? Então, são coisas muito sérias aí e a gente precisa ter cuidado no ato de dizer que esse aluno vai ter garantia de continuidade ou não, tá bom? Então, quando esses alunos aparecerem aí, quiserem se inscrever para o ensino fundamental, a gente precisa fazer essa avaliação. Alunos que estão vindo de outros estados e tem a comprovação, né, a declaração de que cursou a segunda etapa ou está cursando a segunda etapa, ele vai ter respeitado o percurso dele escolar aí, ele não vai poder perder nada, tá bom? Mas se não houver nenhum tipo de comprovação e se não houver nada, a gente infelizmente não vai poder efetivar essa inscrição, tá bom? E aí eu peço para vocês darem uma olhada na indicação 173 e também no parecer 137 e na deliberação eu vou mandar tudo para vocês aí por e-mail, tá? O que tiver disponível aí para vocês baixarem também. Mas tem um documento orientador que já foi encaminhado na circular e por e-mail, que tem 20 perguntas que as escolas se fazem muito comuns, né, quanto à questão da data corte e que podem ser sanados com essas perguntas, tá? Então a gente pede para vocês darem uma olhada nesse documento também. Ele é bastante esclarecedor, ele explica bastante como vai funcionar cada etapa ali, cada caso, o porquê dessa determinação, o porquê de tudo isso. Então a gente conta aí com a ajuda de vocês aí para conseguir orientar os pais e deixar tudo resolvido direitinho, tá bom? Dúvidas quanto à questão do corte etário, vocês podem procurar o supervisor de ensino da escola para pedir maiores informações. A gente sabe que, em geral, essa dúvida maior vai ocorrer com as redes privadas e com a rede municipal, que está recebendo esses alunos da educação infantil, né? Quem está no percurso vai seguir no percurso, mas pode ser que algum aluno realmente não tenha ainda se matriculado na segunda etapa e não venha no percurso escolar para a gente, como um encaminhamento automático. Tá? Se acontecer esse tipo de coisa, aí sim eu peço para vocês para fazerem essa verificação junto ao supervisor e analisar caso a caso. É importante a gente ter esse cuidado também para não dizer para um pai que tem direito que ele não tem direito ou para dizer para um pai que não tem direito que ele tem direito, certo? E aí eu deixei uma frase para a gente pensar sobre que eu gosto muito, né? Que fala, eu não falhei, eu só descobri 10 mil caminhos que não eram certos. Essa é uma frase do Thomas Edison, né? Ele não acertou em inventar a lâmpada ou construir a lâmpada de primeira. Então, é importante que a gente aprenda com os erros, né? Então, assim, tudo que a gente fez que foi errado, que foi diferente do que a gente aprendeu aqui, do que as resoluções estão trazendo, tudo isso é aprendizado, tudo isso é válido. Só que a gente precisa corrigir, né? Então, mesmo que seja 10 mil vezes, a gente precisa seguir aprimorando, seguindo em frente, descobrindo que aquele não era o caminho certo de fazer, até a gente achar o caminho certo. Quando a gente achar, a gente tem uma grande coisa aí na mão, né? Eu gosto bastante dessa frase. E eu vou deixar para vocês pensarem sobre isso aí também, né? Refletirem sobre isso. E agora eu vou passar um vídeo que eu achei bem interessante. É, E aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção em um vídeo e pensarem a importância é, desse caminho aí, desse caminho que a gente está trilhando, da importância de nós todos trabalharmos juntos, como uma equipe só, embora sejam 64 escolas e uma diretoria, 4 municípios, né? Tá todo mundo trabalhando em prol da educação aí. E por que que é importante que nós todos estejamos trabalhando como equipe e se ajudando mutuamente?
Tá bom? Vamos dar uma olhada no vídeo. E é isso aí, gente. É importante a gente refletir no quanto o trabalho em equipe ele é importante dentro de cada uma das escolas. Então, por que que é importante que essas informações elas cheguem a todo mundo que trabalha aí, né? Não seja uma pessoa só a detentora das informações, só ela sabe como que faz, só ela sabe como que mexe, só ela sabe o que que é isso, né? Assim também como a importância da gente atribuir, né, delegar as funções aí nas escolas para que o trabalho ocorra de uma maneira melhor. Também pensando de uma forma mais ampla, né, da importância do trabalho que a escola tem, a gente reconhece que vocês têm uma demanda extremamente grande, os recursos eles não são muito amplos, né? É, tudo realmente é muito difícil. A gente não acha que o trabalho é mais fácil na escola porque a gente não tá. A gente sabe que é difícil para vocês também. Assim como é difícil para a gente. Não tem trabalho fácil, né? Tá todo mundo no mesmo barco. E é por isso que a gente precisa se apoiar,
Nós somos os servidores públicos, nós estamos trabalhando para a educação. Se a gente tiver briga, birra, intriga entre nós, com quem que a gente vai poder contar, né? Não tem ninguém. Então, somos nós por nós. E aí, a gente precisa muito do trabalho de vocês. O trabalho da diretoria, da Secretaria de Educação não ocorre sem as escolas, assim como as escolas também precisam do nosso trabalho e também do trabalho da secretaria. Então, a gente conta muito com vocês para conseguir atingir os objetivos. A gente, graças a Deus, tem conseguido cumprir bem tudo, apesar de todas as dificuldades que são encontradas aí no caminho, né? A gente tem conseguido cumprir, atingir ali, elevar o nível da educação aqui na nossa região, né? E é o que a gente está tentando fazer, fazer o melhor pelas escolas, fazer o melhor pelos alunos e a gente conta muito com vocês. A gente já viu que sozinho é impossível, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas se a gente estiver junto, acho que a gente consegue bastante coisa, inclusive compartilhar as dores, né? Compartilhar as nossas angústias, né? Agradeço bastante vocês por terem tirado essa 1 hora e meia aí, mais ou menos, para a gente poder conversar, poder falar a respeito desses novos processos. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que consiga melhorar aí o andamento dentro das escolas, né? Que a gente tenha um começo de inscrição, aí conforme está previsto na resolução, bem suave, bem tranquilo, e que se surgirem as intercorrências que a gente consiga lidar, que alguma coisa que a gente conseguiu passar aí para vocês seja de utilidade dentro das escolas, né? Também ressaltar todas essas informações aí, porque é uma correria, a escola tem muitas coisas aí para fazer durante o percurso, então ressaltar essas informações do que vai acontecer daqui para frente, é bom a gente já deixar aí na mente, né? Pensando sobre isso, como a gente vai se organizar para atender essa nova demanda. E é isso, gente. Eu agradeço bastante a presença de todos aí que puderam assistir. Quem não pôde assistir, eu peço que vocês sejam multiplicadores dessas informações aí para vocês. Qualquer coisa, o CIO NRM está à disposição de vocês, né? A gente ainda está trabalhando, corrigindo alguns erros das compatibilizações, né? Se eu não me engano, Juquitiba, São Lourenço e Embu-Guaçu já estão verificando os encaminhamentos, se está tudo ok. A gente pretende terminar Itapecerica ainda hoje para passar para vocês, para a gente fazer todas as correções que forem possíveis aí dentro do prazo que foi estipulado pela secretaria, né? Mas a gente está aí trabalhando para deixar o ano de 2020 o mais organizado possível, diminuir ao máximo aí as filas que vocês vão ter para atendimento e no momento que essas filas surgirem, vocês conseguirem, né, verificar lá, você falando, não, não, está tudo correto. O senhor está locado, próximo da sua casa, de acordo com o que a resolução ela estipula, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, passem para a gente. Qualquer sugestão de melhoria, alguma coisa que vocês acham que pode ser um bom, um bom um melhor andamento, né? Alguma dica de algo que vocês fazem na escola que seja bom multiplicar para os colegas, seja uma boa prática, passa para a gente. E sempre que possível a gente vai estar filtrando isso e amplificando isso aí para todas as escolas para a gente, né, procurar evoluir. Eu acho que a gente já tem um nível muito grande de informação, ferramenta para isso e condição para ir além. Então a gente agora não, acho que não é o momento da gente corrigir, ficar corrigindo erros, né? A gente está no momento de elevar a qualidade do serviço, tá bom? A webconferência também futuramente vai ficar disponível é, no site da DE, né? Na área lá da DE também para vocês poderem dar uma olhada a mais se for necessário, tá bom? E antes de finalizar a nossa webconferência. Quando finalizar, eu vou pedir para vocês avaliarem a web, né, a qualidade aí da ferramenta, vai aparecer um formulário, peço que todos vocês olhem, tá bom? E assim, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu estou vendo o pessoal agradecendo, eu fico feliz que vocês tenham gostado da webconferência. A gente queria muito conseguir atingir com a webconferência os agentes de organização, são nossos grandes parceiros aí, né, nesse processo, e a gente quase nunca tem a oportunidade de conversar, de dialogar, né, a não ser por telefone.
mas em conjunto, né, como todo mundo, infelizmente a questão orçamentária não, não, não deixa que a gente traga vocês até nós, né? Mas a gente sabe a importância do trabalho de vocês, principalmente com essa demanda, né, de atendimento ao pai. Em geral, vocês são a ponta de lança aí à frente, né? A ponta do atendimento de tudo ali para nós. Então, é muito importante mesmo o trabalho de vocês. A gente agradece bastante, a gente fica muito feliz, porque vocês também são elogiados, né? Muitas pessoas às vezes ligam para elogiar o atendimento que recebeu na escola. A gente fica muito feliz quando recebe esses feedbacks aí de vocês, tá bom? Qualquer coisa, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço para vocês passarem para a gente por e-mail, que a gente vai estar respondendo à medida do possível aí, com a maior brevidade possível. As dúvidas que vocês tiverem. Se nós não tivermos a resposta, a gente vai procurar achar a resposta e passar algum retorno para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo comparecimento de todos e a gente encerra por aqui a webconferência de matrícula 2020.